Olá, eu sou Gabriel Gomes, eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da UTFPR do campus de Apucarana. Esse daqui é o experimento 6 da disciplina de Química Experimental, que consiste em testar a condutividade elétrica de diferentes soluções. A primeira dela é H2O, a água, essa água convencional de torneira que nós conhecemos. A segunda solução é essa a mesma água adicionando sal nela ou cloreto de sódio. A terceira solução é a água e o açúcar, e a quarta solução é a água e o sabão em pó. Então nós vamos ver a diferença entre a condutividade elétrica nessas soluções e discutir um pouco, falar um pouco sobre o porquê dessas diferenças. Bem, primeiramente falar um pouco da teoria. Para que haja uma condução de corrente elétrica nessas soluções que nós estamos desejando, é necessário a presença de elétrons livres. Então, diferente de quando o sal está na sua forma sólida ou o açúcar ou o sabão em pó, quando você joga uma carga, uma corrente nesses componentes sólidos, ele não vai conduzir eletricidade, porque os elétrons eles estão firmemente ligados uns aos outros. Ele não tem a liberdade de ocorrer as suas ligações, diferentemente de quando está numa solução aquosa, que os elétrons têm mais liberdade para e no entanto, portanto, conduzindo a eletricidade elétrica. Aí então nós vamos primeiro a nossa primeira solução, que vai ser somente a água. Vamos acrescentar aqui a água. Eu fiz esse esquema aqui com essa protoboard e essa bateria de 9 volts para nós verificarmos se tem a condutividade elétrica nessa solução aquosa. Vamos testar primeiro aqui colocando no polo positivo agora. Então você pode ver que ela conduz eletricidade. Por quê? Essa água que nós conhecemos, essa água tradicional da torneira, ela já vem de um tratamento até chegar à nossa casa. Então ela possui também os sais minerais. Por conta disso, ela acende, ela conduz eletricidade elétrica nessa solução. Agora, na segunda solução, nós vamos acrescentar o sal nessa água aqui. E vamos ver se há alguma diferença com o sal nessa solução aqui. Vou colocar um tanto considerável. Não vou conseguir diluir tudo aqui. Mas então, ligando novamente nossa protoboard. E agora ligando nossa bateria. Você pode ver que a luminosidade dos LED foi bem maior dessa vez, né? Por que isso acontece? Porque o sal, o NaCl, o cloreto de sódio, ele é uma ligação iônica. Portanto, é característico das ligações iônicas serem bons condutores de eletricidade. E isso que acontece então nessa solução NaCl juntamente com H2O que nós vimos aqui. Beleza? Bom, nessa nossa terceira solução, nós temos aqui uma mistura do açúcar com a nossa água. Vamos dar uma dissolvida que já está um tempo aqui. Dando uma dissolvida nele, agora nós vamos ver se há condução de eletricidade nessa solução. Bem, se eu olhar aqui bem perto nos LED, ele está bem mais fraco do que até a própria vez que foi medido apenas com a água. Por que isso acontece? Bem, o açúcar tem em sua composição ametais, e os ametais participam das ligações covalentes, no caso do açúcar aqui, e eles não têm em sua característica uma boa condução, uma condutividade de energia elétrica. No caso aqui, ela só não zera, a corrente que está passando aqui no nosso circuito só não zera por conta da presença dessa água repleta de sais minerais. Por isso que ela não apaga totalmente ou não chega nenhuma corrente aqui. Passa-se uma corrente por conta dessa solução ter essa nossa água que nós conhecemos com sais minerais e o açúcar. Mas vocês podem perceber que é bem menor a luminosidade. Ou seja, a corrente que está passando aqui, chegando nesses LEDs, já é bem menor. Corta. Bom, e para essa nossa quarta e última solução aquosa, nós temos a água e o sabão em pó.
Nós vamos aqui então ver se há energia elétrica passando pelo circuito nessa solução nossa aqui. Vamos ver então. Vocês podem ver que sim, que a luminosidade dela também está bem maior do que a com açúcar e somente água, parecida até um pouco com a do sal. Podemos ver então que a água com sabão em pó também é uma solução de boa condutividade elétrica. Isso acontece porque esse sabão em pó que nós conhecemos, ele possui componente ele possui uma componente de sal derivada dos ácidos carboxílicos, o que é também uma ligação iônica que ocorre aqui na nossa solução, e por isso a luminosidade foi maior até que aquela solução com açúcar ou somente com a água. Então é isso que acontece então nessas nossas diferentes soluções. E é isso.